Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos no nome do Senhor. Você que está nos dando o prazer da sua visita pela primeira vez, ou já tem repetido essa visita em outras ocasiões, eu quero dizer para você que a Gileade do José Walter se sente muito feliz por participar desse momento tão especial com você, que é a ceia do Senhor. E você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, também queremos dar as boas-vindas e já deixar aqui o convite para que você esteja nos visitando. Eu sei que alguns irmãos estão ausentes por questão de doença, mas oramos para que a boa mão do Senhor esteja sobre suas vidas, trazendo-lhes a cura, a sua recuperação, em nome de Jesus. E quando nós falamos de ceia do Senhor, nós, claro, lembramos do pão e do cálice, o cálice da nova aliança. Essa é uma das ordenanças deixada pelo Senhor Jesus para a sua igreja. E dela participamos todos os meses, sempre trazendo à memória aquele que nos traz esperança. E nessa noite, nós estamos aqui reunidos com esse propósito. Espero que você participe da ceia, sabendo o quanto Jesus te ama. E Ele na cruz se entregou por amor a você, para que você pudesse ter os seus pecados perdoados. Eu quero compartilhar a palavra que escolhi para essa noite, que tem como título Cave Novamente. O sentido dessa ordem é aprofundar as fontes que estão secas, desobstruir os poços que estão entulhados, o solo rachado, os rios secos, o vento quente e empoeirado. Porém, mesmo diante de tudo aquilo, ainda podíamos contar com a água fresca que era retirada dos poços, que naqueles dias nós chamávamos de cacimbas ou cacimbões. Aquele buraco era cavado no solo até atingir um veio d'água, aquela água subterrânea, e aí, com a ajuda de um carretel, ou para aqueles mais antigos, de uma carambola de madeira, descíamos uma corda com um balde na extremidade e tirávamos ali a água da cacimba para abastecer o pote que nós dele bebíamos, as panelas que cozinhavam aquela comida deliciosa, mas também fazia-se uso no banheiro, para os animais. Era daquele poço que nós conseguíamos nos manter ali naquele período de estiagem, de seca, até chegar o próximo inverno. Aquela água abastecia a necessidade de todos que dela precisavam. Entretanto, quando a estiagem era muito forte, e aí o cacimbão secava, eu lembro que os meus tios contratavam pessoas para descer e cavar ainda mais o cacimbão, até chegar no novo veio de água, para que assim pudesse passar mais um tempo se abastecendo daquela água. Queridos, nos tempos bíblicos não era muito diferente. A água era um recurso escasso e precioso, em especial na região aonde a história que nós vamos estar narrando, relatando, se passa. Naqueles tempos antigos, os poços não eram meramente fontes de água, representavam vida, sustento e esperança. Os poços também tinham um profundo significado espiritual. Um poço era um local de encontro. Eu acredito que vocês podem recordar que quando Jacó ele vai até Labão, aonde ele estava fugindo do seu irmão, ele encontra ali uma daquelas jovens que futuramente seria a sua esposa. O mesmo a gente vê com Moisés. Moisés, fugindo do Egito, encontra também num poço ali para recolher água. Ou seja, o poço era um local de encontro, aonde as pessoas se reuniam, aonde as pessoas matavam a sua sede. Era ali um local para os viajantes cansados, um símbolo de provisão e bênção. Mas há um personagem na Bíblia que ficou conhecido como o Homem dos Poços. Esse título foi devido à sua persistência em reabrir as fontes de água cavadas por seu pai e por também cavar novas fontes. O seu nome era Isaac. Embora as histórias do seu pai Abraão e do seu filho Jacó
talvez fossem mais conhecidas e ofuscassem a história de Isaac, a sua vida é marcada por uma conexão singular com os poços. Ao longo da sua jornada, ele reabriu diversos poços cavados pelo seu pai, mas não apenas reabriu poços, ele também cavou novos poços. E a sua resiliência revela profundas verdades espirituais sobre a sua vida e o seu legado. Ao mergulharmos na história de Isaac e a sua relação com os poços, descobriremos princípios atemporais, que não estão limitados apenas àquele período de Isaac, mas que também perpassam a história do povo de Israel, chegando até nós. O legado de Isaac nos oferece um roteiro para resgatarmos não os poços físicos da nossa vida, até porque hoje, nas cidades como Fortaleza, é muito difícil a gente encontrar poços ainda. Na maioria das vezes as casas são abastecidas pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES. Mas, no passado, não muito longe, eu lembro na minha infância, lá na nossa casa, nós tínhamos um poço cavado pelo meu avô. E era de lá que nós tirávamos a água para abastecer todas as nossas necessidades. Mas o que nós queremos aqui nessa noite é falar dos poços espirituais na nossa vida. Esse poço muitas vezes está entulhado, está contaminado, está sujo. E isso, queridos, exige afastar o lixo emocional, perdoar e praticar coisas no nosso dia a dia que nos façam voltar a um relacionamento com Deus, através da oração, através da palavra, através do jejum, através da comunhão com os santos na casa do Senhor. Pode ser que você esteja negligenciando isso, pode ser que as suas fontes tenham secado, mas eu quero dizer para você nessa noite que há solução para isso. Ao examinarmos as experiências de Isaac e as lições que ele aprendeu ao longo de sua caminhada, de sua jornada, enfrentando dificuldades, enfrentando lutas e obstáculos, nós podemos embarcar em uma jornada de redescoberta, restauração e renovada conexão com a nossa fé. Pode ser que você olhe para a sua vida hoje e ache que ela não está tão bem como no passado, que antes você tinha mais intimidade com Deus, que o seu caminhar hoje está muito frágil. Mas eu quero te dizer que você pode renovar, restaurar a tua aliança com o Senhor. Eu quero convidar você a explorar o significado do legado de Isaac, como ele pode nos inspirar e a resgatar os nossos poços espirituais. Assim eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 26, nós vamos ler um único versículo. Diz assim o texto bíblico: Isaac reabriu os poços cavados no tempo de Abraão, o seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Feche os seus olhos. Pai bendito e amado, Deus Todo-Poderoso, nessa noite, ó Deus, nos encontramos reunidos no Teu nome. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos conduza na ministração das Tuas verdades, fale ao nosso coração, nos mostre, Senhor, aquilo que Tu queres trazer como bom alimento ao Teu rebanho. Abençoa cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja tratando, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja libertando de todo o mal. Em nome de Jesus, abençoa também a esses que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Meu Deus, em nome de Jesus, fala ao coração do teu povo. Essa é a nossa oração que te fazemos, na total dependência que temos do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar-se. Queridos, como nós falamos, a água era e é um bem precioso. Não há como viver sem água. E naqueles dias, naquela região árida, o pai de Isaac, Abraão, havia cavado vários poços durante os dias da sua peregrinação na terra da promessa. Abraão cavara diversos poços, mas o que aconteceu é que depois da morte de Abraão, os seus inimigos entulharam os poços, preencheram com pedras. Isaac, então, para ter a continuidade dos seus recursos
dando assim prosseguimento à sua vida, ele reabre aqueles poços que haviam sido cavados pelo seu pai. E o que nós vemos é que a bênção de Deus esteve sobre Isaque. E ele experimentou uma prosperidade incomum. A Bíblia diz que ele se tornou muito rico. Rebanhos, gado e servos. No entanto, essa bênção gerou inveja. Inveja dos filisteus, porque Isaque, como Abraão, estava na terra dos filisteus. E os pastores dos filisteus, então, mais uma vez, entupiram os poços que Isaque havia limpado. Isaque, então, poderia se achar cansado, exausto. Isso deve realmente ter causado um grande impacto em Isaque. Ele poderia ter optado simplesmente por desistir, jogar a toalha, resmungar, reclamar, ou até mesmo fazer-se de coitadinho, porque isso só acontece comigo. Às vezes essa é a nossa atitude. Diante dos problemas, das lutas, nós só vemos reclamação, nós só temos murmuração. Ou então passamos a achar que ninguém sofre tanto quanto nós. Mas não. Isaque fez diferente. Ele cavou de novo. Ele cavou novamente os poços que haviam sido entulhados. Mas depois de encontrar água limpa, depois dele fazer a limpeza daqueles poços e poder matar a sede do seu rebanho, os seus inimigos vieram e disseram: não, esses poços não são teus, esses poços são nossos. E aí tomam os poços que Isaque havia feito a limpeza, que havia cavado, que havia tirado o entulho. Isaque, ao invés de guerrear contra aquele inimigo, Isaque, ele se afasta daquele local e cava um novo poço. E a Bíblia diz que Isaque coloca o nome daquele poço de Reobote. É nesse momento que Isaque afirma: agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. Ele não apenas cavou novamente os poços que seu pai no passado havia cavado, ele não apenas limpou os poços que haviam sido entulhados pelo seu inimigo, mas ele cavou novos poços. O que é que nós podemos aprender com a história de Isaque? A fim de não desistirmos diante dos obstáculos da nossa vida, diante das lutas que todos nós passamos, todos nós enfrentamos, quer seja na área da saúde, quer seja na área financeira, quer seja na área emocional, todos nós enfrentamos lutas. O que nós podemos aprender com Isaque, de tal forma que possamos recuperar aquilo que foi perdido, que possamos também alcançar novas bênçãos para a nossa vida, para a nossa família, para a igreja. Primeiramente, queridos, precisamos entender que esses poços representam poços espirituais. E os poços espirituais são as fontes que sustentam a nossa alma, que sacia a nossa sede interior, que proporciona um fluxo vital da presença de Deus em nossa existência. Assim como os poços físicos eram cruciais para a sobrevivência nos tempos bíblicos, os poços espirituais são vitais para o bem-estar e crescimento espiritual de todo cristão. Não há como se imaginar um crente espiritual, um crente maduro, que não tenha intimidade com o Senhor. Esses poços não são meros rituais religiosos. Não é simplesmente uma vida onde você observa determinados ritos religiosos. Não é uma prisão ritualística. Não. Na verdade, isso mostra a necessidade de um bem-estar e de um crescimento espiritual que te leve a uma maturidade com o Senhor. É importante olhar quais que ilustram essa importância. E um desses encontros é exatamente a história de Jacó em Betel. Lá em Gênesis capítulo 28, eu acredito que vocês se lembram, Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. Então a sua mãe, Rebeca, o envia para a sua parentela. Ele não sabia o que o aguardava, ele não sabia os problemas que iria enfrentar, mas ele vai porque ele deseja ali
iniciar uma nova história, reconstruir um novo momento, uma nova etapa na sua vida. Às vezes, amados, nós passamos por situações que nos levam a dar um passo no desconhecido. Não sabemos o que nos aguarda, mas temos a confiança que aonde estivermos, a boa mão do Senhor será conosco. E a palavra de Deus diz que naquele lugar, ele mais tarde chamou de Betel, casa de Deus, e ali Jacó experimentou uma poderosa conexão com o Senhor. Betel tornou-se uma fonte espiritual para Jacó, um lugar de encontro, revelação e transformação. Acredito que cada um de nós que aqui se encontra já teve em algum momento da sua vida um encontro impactante com a presença de Deus. Alguns poderiam dizer: pastor, foi no ato da minha conversão. Outros diriam: pastor, foi quando o Espírito Santo me visitou e eu fui batizado com o Espírito Santo. Outros diriam: pastor, isso aconteceu quando eu desci as águas batismais, aquele momento foi fantástico. Outros diriam: pastor, eu estava participando de uma vigília e Deus nos visitou de uma forma extraordinária. Outros poderiam dizer: pastor, eu estava jejuando e o Senhor me visitou de uma forma sobrenatural. Cada um de nós, acredito, já teve uma experiência impactante com o Senhor. Mas naqueles dias, Jacó passou por essa experiência em Betel. Betel se tornou relevante na vida de Jacó. Mas também nós encontramos uma mulher que tem um encontro com Jesus. Aquela mulher samaritana todos os dias ia ao poço buscar água para a sua família, para as suas necessidades pessoais. Até que um dia, naquele poço, ela encontra Jesus. E ali há um diálogo entre Jesus e aquela mulher. Aquele poço fez toda a diferença na vida daquela mulher samaritana. E aí Jesus diz para aquela mulher no capítulo 4, verso 14: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte. É isso que Jesus diz àquela mulher samaritana, porque ela vai dizer logo assim: os nossos pais adoravam nesse lugar, nesse monte, e os judeus dizem que deve se adorar em Jerusalém. E Jesus vai dizer para aquela mulher: não é em Samaria, não é em Jerusalém, é onde o povo de Deus estiver reunido. O nosso Deus se faz presente nesse lugar, porque aonde estiverem 2 ou mais testemunhas, o Senhor se fará presente no nosso meio. E aqui temos mais do que 2 testemunhas do Senhor. O Espírito Santo de Deus se faz presente nesse lugar. Esse é o poço aonde Deus nos visita nessa noite, e Ele quer nos dar a água da vida. Ao analisarmos, queridos, a vida de Isaac, nós veremos um modelo que nos ajudará a recuperar as nossas fontes espirituais. Isaac, que é o protagonista desse capítulo 26, ele herdou do seu pai não apenas riquezas materiais e bênçãos, mas também uma herança espiritual. Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Ele havia cavado poços que simbolizavam a sua fé, a sua confiança em Deus. Porque, queridos, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de conhecer a realidade de um ambiente seco. Não adianta você querer sair cavando um poço em qualquer lugar, acreditando que vai ali tirar água para matar a sua sede. Quem, por exemplo, tem suas raízes no interior do estado, sabe muito bem que às vezes você está cavando um poço e se depara com uma pedra. Não há como avançar. E ali você abandona aquele buraco e passa a cavar no outro. Às vezes você cava e não encontra um veio d'água. Mas Abraão foi um homem de fé, um homem que cavou poços e encontrou fontes de água. Queridos, eu quero te dizer nessa noite que o teu trabalho não é em vão. Aquilo que você tem colocado diante de Deus, Deus vai fazer multiplicar, vai fazer frutificar, vai trazer a fonte da água sobre a tua vida. Isaac enfrentou grandes lutas e oposições em sua jornada para recuperar os poços que haviam sido entulhados pelos seus inimigos. Os filisteus encheram de pedras e entulhos os poços que pertenciam a Isaac, porque fora seu pai que os havia cavado. Foi Isaac que fez a limpeza, que cavou novamente. Mas eles tomaram conta dali.
E por mais que eles obstruíssem o acesso de Isaac à água que lhe era tão vital, tão essencial, esse conflito, queridos, representa as batalhas espirituais que também nós enfrentamos para recuperar os nossos poços espirituais. E aqui nós vemos destacado que essa realidade de oposição, de desafio, de luta, é algo que acontece também na nossa vida. Quando nós buscamos restaurar as nossas fontes de relacionamento com Deus, o inimigo se levanta para criar dificuldades. Mas se lembre que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. E lá em João capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus, já próximo de ser conduzido ao martírio, Ele está com os seus discípulos, Ele está ali falando para aqueles homens que haviam caminhado com Ele ao longo de 3 anos de ministério. Aqueles homens o viram realizar milagres, aqueles homens o viram expulsar demônios, ressuscitar mortos, alimentar famintos, multiplicar pães e peixes, mandar calar o mar, aquietar os ventos. E aí Jesus passa a declarar para eles: no mundo passareis por aflições. Talvez essa não fosse uma mensagem para aqueles discípulos ouvirem. Talvez eles quisessem ouvir algo do tipo: no mundo sereis vencedores, no mundo tereis vitória, no mundo serás prósperos. Essa é a mensagem dos nossos dias de muitos púlpitos, da prosperidade, das facilidades. Mas aí Jesus vai e diz: no mundo passareis por aflições. Esse não é o momento, talvez, de iniciar um discurso desse, Jesus. Tu estás próximo a deixar os discípulos, tu estás próximo a morrer na cruz. Mas aí Jesus, ele termina dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Cristo venceu o mundo, nós com Ele somos mais que vencedores. Queridos, o inimigo vai querer jogar entulho, sujeira na nossa fonte de comunhão com Deus. E isso pode acontecer das mais diversas formas: através da luxúria, através da pornografia, através da mentira. De todas as formas, o inimigo vai nos incentivar a pecar, a nos afastar da nossa comunhão com Deus. Ele quer que o nosso poço seque, que a água fique suja, contaminada, imprópria para o consumo. É isso que ele quer fazer em nossos dias. Foi isso que ele sempre fez, desde o primeiro casal até hoje. E ele quer sujar a tua adoração, ele quer sujar a tua fidelidade, ele quer sujar a pregação da palavra. Esse é o alvo dele: roubar, matar e destruir. Mas, como ministro do Evangelho, estou aqui para declarar que nós estamos firmes nesta igreja, para que não apenas nós, mas nossos filhos bebam da mesma fonte da qual bebemos, que os nossos netos bebam da mesma fonte que nós bebemos, que os novos convertidos bebam da mesma fonte que nós bebemos, porque nós bebemos da fonte que é Jesus. Eles não precisam de um poder diluído do Espírito Santo, eles não precisam de uma mensagem açucarada, eles não precisam de afago dos seus egos. Não, eles precisam, e nós precisamos ser impactados pela poderosa palavra de Deus. Eles não precisam de água misturada com o mundo. O que eles precisam é de um gole da água da vida, e nunca mais terão sede. Precisamos e devemos ser uma geração como a de Isaac, que cave novamente. Ao enfrentar essas dificuldades, Isaac mostrou-se perseverante, resiliente. Em vez de desistir, em vez de se vingar, Isaac seguiu em frente e cavou novos poços. Não ficou se lamentando, ele prosseguiu para o alvo. Foi isso que Paulo declarou: prossigo para o alvo. Eu não vou ficar paralisado diante do medo, eu não vou parar diante das dificuldades, eu vou avançar, porque a minha pátria não é aqui, eu estou apenas de passagem, aqui eu estou só peregrinando, a minha pátria é celestial.
A determinação de Isaac em reabrir os poços e renovar sua confiança em Deus nos ensina dois princípios sobre a recuperação das nossas fontes espirituais. Primeiro princípio: a recuperação de poços entulhados com sujeira simboliza uma jornada espiritual. O ato de Isaac de cavar novamente, de reabrir os poços, reflete um esforço deliberado para restaurar a sua conexão com Deus. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez na sua caminhada você tenha se afastado dos caminhos de Deus. Talvez você tenha se envolvido com coisas que entristecem ao Espírito Santo. Mas eu estou aqui para te dizer: cave novamente, aprofunde a sua intimidade com Deus, não viva na mesmice, mas tenha maior compromisso com o Senhor. Isso significa intencionalidade. Não é simplesmente um ato de desculpa, não é simplesmente um ato de justificar. Ah, pastor, a carne é fraca, todo mundo erra, todo mundo peca. Lembre-se da ordenança do Senhor: sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Esse é o nosso parâmetro. O nosso parâmetro não é o mundo que determina. Precisamos, queridos, entender a necessidade de reconectar as nossas fontes espirituais, restaurarmos o seu significado. O segundo princípio, queridos, que aprendemos é que Isaac cavou novos poços para encontrar novas fontes de alimento espiritual. Ele não se contentou apenas em reabrir os poços que haviam sido cavados pelo seu pai. Ele não se preocupou apenas em limpar, tirar as pedras e os entulhos daqueles poços que Abraão cavara antes. Não. Além disso, ele cavou novos poços. Ele buscou ativamente novas maneiras de se reconectar com Deus. Talvez você esteja vivendo de uma forma apática, indiferente no seu relacionamento com Deus. A alegria de estar na casa do Senhor já não mais produz no seu coração o desejo de vir. Você é quase que trazido a reboque à casa do Senhor. Queridos, possamos nos lembrar da palavra do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez você já não se sinta mais envolvido em proclamar o Evangelho, já não sinta mais aquela paixão pelas almas, aquele ardor missionário. Que possamos nos lembrar da palavra do Senhor, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, e quem não crê está condenado. Queridos, precisamos entender que nessa jornada para recuperar as nossas fontes espirituais, precisamos estar abertos a descobrir novas maneiras de encontrar Deus e receber seu alimento espiritual. Eu sei que nós somos muito daquela linha: time que está se ganhando não se mexe. Mas mais uma vez, demos tchau ao Hexa. Vamos levar o Neymar de novo, vamos botar o homem está pronto. Próxima Copa, está lá o Neymar de novo. Queridos, não adianta vivermos das glórias do passado, do Pelé, do Garrincha. Precisamos passar por uma mudança radical na nossa vida. Precisamos olhar para o passado, mas no sentido de aprender com os erros e com os acertos, para assim produzirmos uma nova geração. Quantos aqui já não estiveram nesse púlpito? Outro dia, conversando com o pastor Manuel Filho, e ele falando daqueles que iniciaram essa obra aqui no José Walter, ainda sobre a bandeira da antiga denominação. Homens que se doaram para que o Evangelho fosse anunciado e pudéssemos ter toda essa comunidade que temos no presente. Mas, amados, há uma nova geração que está aqui, jovens, adolescentes, crianças, que precisam ser ensinados, admoestados, orientados nos caminhos do Senhor, a cavar os seus poços de intimidade com Deus. Precisam ver no testemunho de pais, de avós, de irmãos, da liderança dessa igreja, exemplos a serem seguidos, porque o mundo aí fora está ensinando em geral o contrário. É por isso que aqui precisa haver uma fonte de águas limpas. Jesus precisa estar presente nesse púlpito. Jesus precisa estar presente nas nossas vidas.
ao examinarmos a vida de Isaac, a sua determinação em cavar novamente as fontes, obtemos, queridos, uma compreensão mais profunda sobre como resgatar as fontes espirituais. E isso nos lembra que, apesar das lutas e da oposição, podemos perseverar, cavar novas fontes e iniciar uma jornada transformadora de redescoberta e restauração. É certo, queridos, que nós olhamos para o passado e os acertos, as bênçãos, as vitórias testemunham que nós podemos prosseguir. Os erros não devem nos levar a nos sentir paralisados, mas desafiados a vencer tudo aquilo que vinha ao nosso encontro, porque nós temos um Deus que é presente na nossa vida em todas as situações, quer sejam as de alegria, quer sejam as de tristeza, quer seja de fartura, quer seja de escassez, Ele está conosco em todos os momentos. E para você recuperar as suas fontes espirituais, é necessário identificar as áreas da sua vida que foram negligenciadas, que foram preenchidas por pecados, inclusive pecados de estimação, que você tem alimentado, que você tem curtido. Precisamos examinar honestamente a nossa espiritualidade e reconhecer quaisquer áreas que estão secas, que há um vazio espiritual. E isso pode incluir, por exemplo, a negligência à oração. Pastor, logo depois da minha conversão eu orava, eu passava às vezes a noite em oração com meu Deus, mas hoje, pastor, eu já não sinto mais alegria, eu dobro meu joelho, quando eu dobro, porque em geral eu estou deitado na cama, já pronto para dormir, e já entre um cochilo e outro, eu balbucio algumas palavras, e já caio no sono profundo. Ou então, a falta de dedicação ao estudo da palavra de Deus. Pastor, eu li a Bíblia todos os anos, hoje, Senhor, mal eu consigo ler um livro da Bíblia, principalmente se for o livro de Judas, que é curtinho, dá para a gente ler rapidinho em um ano. Talvez a sua diminuição da paixão pela adoração, você já não se alegra em adorar ao Senhor. Talvez a sua adoração seja com as músicas do mundo. Ao invés de você louvar a Deus, você está repetindo, replicando aquilo que você escuta lá fora. Talvez a perda de conexão com a igreja. Você é um daqueles que já não sente mais prazer de estar em comunhão com os santos. Você já não tem mais intimidade com os irmãos. Compreender, queridos, essas áreas vai ajudar você a identificar as fontes que precisam ser restauradas na sua vida. Talvez seja no seu casamento, no relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos. Talvez seja na igreja, no trato com o seu irmão, com a liderança da igreja. Mas lembre-se, Cristo precisa ser a sua fonte suprema de alimento espiritual. Não é pensamento positivo que vai resolver os seus problemas. Não é a determinação de Poliana, com um sorriso no rosto, que vai garantir a sua bênção. Não, é a sua intimidade com o Senhor. Reconheça o seu papel como água viva. Somente Jesus pode satisfazer os anseios mais profundos do seu coração, prover o sustento de que a sua alma precisa. Na sua busca por cavar novamente, recupere as fontes espirituais. Eu creio, queridos, que vão surgir obstáculos. Pastor, está me desejando mal? Não, não é isso, amados. É porque o inimigo das nossas almas vai procurar de todas as formas investir contra nós, contra a igreja do Senhor. Isaac enfrentou isso. Seu pai Abraão enfrentou isso. Homens e mulheres de Deus ao longo da história cristã enfrentaram isso. E se você não espera enfrentar isso, fique receoso. Porque se o inimigo está satisfeito com a sua vida, algo de errado está acontecendo. Porque o desejo dele é destroçar você. Durante períodos difíceis, é vital manter a perseverança e a fé. Você deve manter a promessa de que Deus está contigo e te guiará através das dificuldades. Lembre-se de Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, depois da sua ressurreição, aparece aos discípulos.
Talvez os discípulos estivessem desanimados, desorientados. O mestre está morto. Ele ressuscitou, mas ele vai voltar para o Pai. E o que vai ser de nós? E aí Jesus traz uma palavra, queridos, não apenas para aqueles discípulos. Essa palavra é para a sua vida nessa noite. Essa palavra ecoou aos ouvidos de todos aqueles que um dia já confessaram Cristo como Senhor e Salvador. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Não é apenas no domingo, todos os dias. Não é apenas à noite, quando eu dobro os meus joelhos em oração, mas todas as horas, todos os dias. Ele não tira férias, ele não dorme, diz o salmista. Ele está a velar, a cuidar, a guardar cada um de nós. Além disso, busque o apoio e participe da igreja. Mês de junho, estivemos falando aqui sobre temas polêmicos, e um dos temas que foi trazido foi sobre a questão daqueles que se dizem desigrejados, que acreditam que podem seguir a Jesus independente da igreja, independente da comunhão. Isso é mentira do diabo. Queridos, na igreja nós somos fortalecidos, nós somos encorajados, juntos nós podemos superar os obstáculos, compartilhar experiências e nos apoiar mutuamente enquanto recuperamos as fontes espirituais. É por isso que nós somos igreja e não apenas estamos na igreja. Estar cercado por pessoas com a mesma mentalidade nos ajuda a manter o foco, o nosso compromisso com a jornada de restauração, porque quando eu estou fraco, o meu irmão que está mais forte me auxilia, me dá forças para prosseguir. Isso fará, queridos, com que sejam abertas as comportas de bênçãos e abundâncias em diversas áreas da nossa vida, porque aqui nós compartilhamos uns com os outros. Os nossos jovens e adolescentes compartilham as suas experiências e se motivam a permanecer fiéis ao Senhor. Os nossos casais compartilham, testemunham as suas experiências e uns ajudam ao outro para superar as crises conjugais, a lutarem contra aquilo que o mundo ensina acerca da separação. É aqui, queridos, que encontramos o refrigério. É aqui que nós nos alinhamos com os propósitos de Deus e o buscaremos de todo o coração, e Ele derramará o seu favor, a sua provisão, a sua orientação sobre nós. É isso que nós vemos aqui no testemunho dos irmãos. É isso que nós vimos aqui, por exemplo, no testemunho que o nosso irmão Isaac, não o Isaac, filho de Abraão, mas o diácono Isaac deu, depois de passar 34 dias internado no HGF, e agradecer às orações da igreja em seu favor. Isso é ser igreja, é o cuidado de saber que a diaconisa Ana Maria se operou da vista e a igreja tem orado pela sua recuperação. É saber que a irmã Edna está do outro lado do mundo, lá com a sua filha, o seu genro e o seu neto, e a igreja do Senhor está a interceder pela vida da sua filha. Isso é ser igreja. É diante da abundância das bênçãos de Deus que vem a impactar o nosso relacionamento, mas não apenas aqui dentro, mas também nas nossas carreiras, na nossa vida de empreendedor, de trabalhador, porque lá fora nós damos testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida enquanto igreja. Queridos, é a gente poder reproduzir no nosso dia a dia aquilo que aprendemos aqui na casa do Senhor, nos nossos relacionamentos com colegas de trabalho, de escola, com patrão, com empregado. Experimentamos, queridos, um senso de propósito, de direção, de realização, que provém de viver em conformidade com a vontade de Deus. Não é com a vontade do mundo. Nós não temos a forma do mundo, nós temos que ter a forma de Deus. Eu sei, queridos, que o mundo muito nos influencia, não apenas na moda, não apenas na alimentação, mas precisamos entender, queridos, que nós podemos tirar coisas boas daquilo que está ao nosso redor. Porém, jamais vamos titubear
diante daquilo que as Sagradas Escrituras nos preceitua, nos ensina, nos admoesta, nos orienta a seguir. O nosso padrão não é o mundo que define. Quem define o nosso padrão é a palavra do Senhor. Eu quero concluir dizendo para você que por várias vezes eu, pastor Alex, parei de cavar, seja por fracasso, por oposição ou até mesmo por exaustão. Nós, queridos, podemos nos desanimar quando os nossos esforços não alcançam o sucesso, porque às vezes nós olhamos para o sucesso de pessoas que estão ao nosso lado e dizemos assim: eu sou um fracasso, eu sou um derrotado, olha só o que fulano está fazendo, olha o título que essa pessoa tem, olha o dinheiro que essa pessoa ganha. Lembro-me, queridos, facilmente de momentos em que me senti tão envergonhado pelo meu fracasso, que eu pensei que nunca mais cavaria novamente. Pensamentos como: talvez eu não tenha nascido para isso, talvez eu não seja bom o suficiente, talvez seja a hora de deixar para quem é mais qualificado que eu. Isso inundava a minha mente, principalmente nos primeiros dias do ministério, quando estava dirigindo a igreja Bethesda, lá no Conjunto Ceará, há 32 anos atrás. Meu Deus, parece que foi ontem. Jesus, como eu me sentia desanimado, parei de cavar, mas assim como Isaac, que vemos na narrativa de Gênesis 26, eu superei as minhas limitações e cavei novamente. Eu quero te dizer nessa noite que apesar de momentos difíceis que você possa estar atravessando, você pode cavar novamente, você vai encontrar água viva. Não importa quantas vezes tenhamos que cavar, tentaremos repetidamente até que Deus nos dê a frutífera água de Reobote, fazer as fontes brotarem, trazer alegria, bênção, fartura de Deus na nossa vida. Lembremos-nos de que Ele não nos deixará, nem nos abandonará. Por mais difícil que seja cavar, por mais luta que você esteja passando, Ele não vai te abandonar. Se confiarmos nele e seguirmos em seu nome, não é na nossa força, não é no nosso conhecimento, é na força do nosso Deus, nós seremos frutíferos nessa terra. Nós testemunharemos para as pessoas ao nosso redor o poder de Deus em nós e através de nós. Eu penso, queridos, nas muitas coisas que o Senhor colocou em meu coração para fazer, mas em alguns momentos, por conta do medo, do fracasso, da derrota, acreditei que seria impossível realizá-las. Mas olhando para o que a palavra de Deus ensina, eu quero dizer para você que eu vou tentar novamente, eu não vou me deixar por vencido, e eu quero testemunhar com você nessa noite: não abdique das promessas de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Aquilo que o inimigo tem destroçado, aquilo que o inimigo tem entulhado, você pode cavar novamente e encontrar água viva. E você que está aqui nessa noite, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te dizer que você precisa beber dessa fonte. E ao beber da água viva, você nunca mais terá sede. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana. Essa, queridos, é uma promessa que foi feita por Deus, por Isaías, lá no livro de Isaías, no capítulo 58, verso 11. Essa promessa diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos. Você será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Isso é promessa de Deus para a sua vida. Não é promessa de sequidão, não é promessa de ossos secos, mas é promessa de vida e vida com abundância. Se você começar a buscar a Deus, meu conselho
é que você pegue a sua enxada, a sua pá, a sua picareta e diga: Deus, eu vou cavar esta semana, eu vou cavar hoje à noite, e eu sei que tem água no meu poço. E antes que perceba, de repente, vai encontrar a fonte de água viva brotando e anunciando salvação nesse lugar, nessa noite, porque a salvação está em Cristo Jesus. A cura ainda está nele. Ele é o médico dos médicos. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. O avivamento ainda está nele. Assim toda a frieza espiritual, toda apatia cai por terra, porque é Ele que faz a chama do Espírito arder em nossos corações. A salvação ainda está nele. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Não há outro nome acima dos céus, abaixo da terra, em que haja salvação, a não ser em Jesus Cristo. Hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de salvação. Você precisa sair do meio dos filisteus. Você precisa, como diz o salmista, não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores. Você precisa não se assentar na roda dos escarnecedores. Antes, o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua palavra você deve meditar dia e noite. E isso, queridos, quer dizer que você precisa ser santificado, separado para Deus. É por isso que ele diz: sede santo como eu sou santo. Só há dois destinos para os quais você pode estar indo para a eternidade: o céu ou o inferno. E eu não vou florear essa realidade para ser politicamente correto, para que você se agrade da Gileade do José Walter, para que você venha aqui outras oportunidades. Não, eu não vou pregar um evangelho açucarado, eu não vou pregar um evangelho sem graça, eu não vou pregar um evangelho diluído para afagar os seus apetites carnais. Você vai para o céu ou vai para o inferno. Só existe dois caminhos. Você vive certo ou você vive errado. Você é um hipócrita ou é um cristão verdadeiro. Não existe meio termo. Se você vive na prática do pecado, você é um pecador e vai para o inferno. E não pense que ao fazer essa declaração eu te odeio. Não, eu te amo o suficiente para te dizer a verdade. Você não pode se dar por satisfeito com o pé no mundo, embriagando-se metade do tempo, com mentiras metade do tempo, entregue à luxúria em metade do tempo, e depois correndo para Deus aos domingos. Não funciona assim. E a razão pela qual você não está satisfeito é que você não está bebendo da água da vida. Você está bebendo água suja. Isso é real. E você precisa tirar a sujeira da sua vida. Hoje é culto de ceia, mas também é culto de salvação. Eu queria convidar a igreja a colocar-se de pé. Se você está aqui e ainda não confessou como Jesus como Senhor e Salvador, hoje é noite de salvação para você. Hoje é noite de reconciliação. Eu não sei como você aqui chegou. Talvez alguns tenham enfrentado ou estejam enfrentando lutas, dificuldades, problemas os mais diversos. Eu não vou dizer para você que ao aceitar Jesus, os seus problemas vão desaparecer. Seria leviano em fazer isso. Seria inocente ao fazer essa declaração. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai estar ao teu lado. E assim como o salmista no Salmo 23, ainda que você tenha que enfrentar o vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Ele não te abandonará. Ele não te deixará. Ele vai te dar vitória, mesmo no vale, não apenas no monte, porque o nosso Deus é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. O salmista no Salmo 139, ele diz: se eu subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, ali a tua mão me encontrará. Como está a sua vida?